entrevistaremos agora quem entende de política internacional, que é o Dr. Sérgio Amaral, ele que é ex-embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, né? É importante a gente conversar com quem entende desse assunto mesmo, para sabermos o que representa uma eleição como essa, que tipo de atenção o Brasil deve dedicar a uma eleição em um país que tem um trato muito de perto, né? Um trato fino, eu diria, com os Estados Unidos, dependendo do presidente, se isso pode mudar ou não. Porque o Sérgio Amaral, o doutor Sérgio Amaral, ele viveu isso por muitos anos, né? Contato com o presidente de lá, presidente de cá. Ele pode dizer para a gente melhor como que funciona a política nessa esfera, ou nessas esferas todas. Doutor, muito boa tarde, é um prazer enorme tê-lo aqui no Bora Brasil. Muito obrigado por atender o nosso pedido, viu? Tá tudo bem com o senhor? Boa tarde. Obrigado, João. Prazer estar aqui com você. Tudo bem. O prazer é todo nosso. O doutor, vamos lá. O que o senhor pensa de acordo com cada candidato, a eleição de cada candidato? Porque havia uma preocupação grande com a eleição, por exemplo, do Biden, porque hoje o Donald Trump tem uma relação mais próxima com o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. O nosso não, o presidente dos Estados Unidos, o Jair Bolsonaro. Então vamos trazer primeiramente para a nossa realidade, ao que interessa para a gente. Se o Biden for eleito, como ele já está como favorito agora, se isso se concretizar e ele de fato for eleito presidente dos Estados Unidos, muda alguma coisa? Pode afetar algo na relação dos Estados Unidos com o Brasil? Eu acho que cada um dos candidatos tem as suas características e a eleição de um ou de outro afetam. Agora, nós temos que levar em conta que o Brasil é um amigo tradicional e próximo dos Estados Unidos desde a nossa independência e, portanto, nós temos muitos laços políticos, econômicos, sociais, culturais com os Estados Unidos que prevalecerão qualquer que seja o vencedor das eleições nos Estados Unidos. Mas existem mais e menos afinidades. Por exemplo, o presidente Trump, que foi presidente agora por 4 anos, ele estabeleceu com o presidente Jair Bolsonaro uma relação próxima e uma afinidade no que eles pensam e no que eles querem fazer. Já a vitória de Biden traz um presidente que terá um outro programa que vai privilegiar muito, por exemplo, as questões ambientais, as questões de direitos humanos, mas poderá ser crítico do Brasil na área das florestas, na área do meio ambiente, porque o eleitorado dele é fortemente comprometido com essa causa. Tá, o senhor conseguiria eleger um dos dois ou apontar um dos dois como sendo o candidato melhor para o Brasil? Porque o senhor bem colocou aí que há uma relação próxima do Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E quer queira, quer não, uma amizade nunca é negativa, né? Sempre há pontos positivos nisso. É melhor você ter alguém como aliado do que como inimigo. O senhor conseguiria diferenciar isso para a gente? É verdade que a boa química, como chamam entre os dois presidentes, é muito importante porque ela energiza, ela dá força à relação. Agora, o presidente Trump realmente tem uma relação mais aberta com o Brasil. Mas, por outro lado, até há pouco, essa amizade rendeu muito pouco. Então, é preciso que essa relação entre os dois, que é boa para os dois países, ela tenha mais proveitos e proveitos mais equilibrados. O presidente Biden tem a ameaça, vamos dizer, de medidas que serão resultado de pressões dos seus eleitores em relação à Amazônia. Mas, por outro lado, tem mais conformidade com aquilo que nós defendemos na área internacional há muito tempo, com as relações tradicionais do Brasil, por uma ordem multilateral e por causas e valores que os dois países compartilham. Certo. O senhor acompanhou de perto durante um bom tempo
não só a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos, mas os problemas do dia a dia envolvendo o Brasil e Estados Unidos, né? E a gente queria entender melhor como que funciona o embaixador em um período como esse agora, no período eleitoral, né? O senhor já estabeleceu certamente alguns contatos importantes nos Estados Unidos durante a sua passagem por lá, né? O que é que os seus amigos, o doutor Sérgio, têm dito nos últimos dias dessa reta final, né, da corrida eleitoral lá nos Estados Unidos? Há uma certa tendência mesmo para o Biden ou para o Trump? O que o senhor tem ouvido nas últimas horas, nos últimos dias, dessa corrida eleitoral lá nos Estados Unidos? Joel, o traço mais forte dessa corrida eleitoral é a radicalização do jogo político. Nós já vimos durante a campanha, durante os debates, você deve se lembrar que um dos debates não teve sequer repetição, não teve outro debate igual, porque os dois presidentes brigaram o tempo todo e o presidente Trump, que é mais agressivo, ele praticamente impedia o outro de falar. Essa radicalização continua agora, e ela continuou na eleição. Então, por isso é que a eleição também está sendo muito difícil, porque é possível que nenhum dos dois candidatos aceite se o outro ganhar. E os dois têm condições de ganhar, de chegar aos 270 representantes no colégio eleitoral, que é o colégio que vai votar pelo presidente. Então, esse traço da radicalização foi marcante no governo, depois do governo, e o problema é que, infelizmente, ele poderá continuar a existir e a se desenvolver depois. E o embaixador tem que acompanhar tudo isso muito de perto, porque ele tem que informar o seu país, dar a sua opinião sobre o que está acontecendo, para que o seu país, no caso o Brasil, ele possa definir quais serão as políticas. O senhor conhece muito bem a Suprema Corte norte-americana. E no início do jornal aqui, nós repercutimos a fala do atual presidente Donald Trump, que disse que não aceitará perder de jeito nenhum, que mandará o caso para a justiça mesmo. Qual o comportamento da Suprema Corte norte-americana? Nós podemos esperar uma certa isenção da Suprema Corte norte-americana ou não? A Suprema Corte é muito conceituada, muito respeitada mesmo no exterior. Mas o sistema americano faz com que os ministros sejam escolhidos em função das afinidades político-ideológicas que eles tenham com os presidentes que os nomearam. E no caso atual, até há pouco, a maioria era do Partido Republicano, por 5 ministros a 4. Acontece que uma dos 4 ministros, Ginsburg, um ícone nacional, líder da campanha do feminismo, ela morreu. E agora já foi colocada a substituta, chama-se Amy Barrett, e ela é muito ligada ao presidente Trump. Então, a maioria republicana, que era de 5 a 4, agora passou de 6 a 3. Portanto, o temor que se tem nos Estados Unidos e das pessoas com quem eu converso, que se o assunto da eleição for levado à Corte Suprema, a decisão será favorável aos republicanos. E isso é provável que aconteça. Mas qual pode ser o problema aí no meio do caminho, viu, embaixador? Porque para a gente é muito claro. As pessoas votaram e há ali uma proporção de votos, né? Se as urnas forem computadas através da apuração final e chegar ali à conclusão que 51% acabaram votando no Biden e 49% no Trump, não tem o que se discutir. Eu estou entendendo aí que o Trump não está querendo aceitar os votos que estão sendo enviados a partir de hoje, ou que serão enviados a partir de hoje, pelos Correios. Mas eu queria entender do não aceitar até onde isso é legal. Sabe, até agora nós não conseguimos, eu pelo menos não consegui compreender isso, doutor Sérgio. Veja bem,
nós temos um Tribunal Superior Eleitoral. Eles não têm. A Justiça Eleitoral no Brasil, ela fiscaliza os votos. E terceiro, os votos no Brasil são dados por sistema eletrônico. No final do dia da eleição, é muito comum, por volta das 10 horas da noite, nós já temos computado, se não a totalidade, mas 98%, 99%. Então, é muito difícil questionar. O sistema americano, ele não evoluiu por uma série de razões, inclusive políticas. Então, não existe o sistema eletrônico de votação. E isso leva à possibilidade de questionar o resultado. Por exemplo, no caso atual, o Trump acusa os democratas de terem escondido alguns milhões de votos da eleição, ou terem, aliás, nesse caso é o Biden que acusa o Trump de não ter permitido, primeiro, a votação em alguns casos, em outros casos, de terem mais de milhões de votos, sobretudo na Pensilvânia, que não estão sendo encontrados, o que ainda não foram computados e, portanto, estão sujeitos à fraude. Aliás, ele vem falando de fraude desde o início. E, da mesma forma, Trump acusa a Biden de uma série de irregularidades, entre as quais essa que você muito bem mencionou, de que os votos ainda estão chegando aos recintos de apuração. Mas só aqueles votos que foram colocados no correio até ontem, não é? Então, essa é uma das questões, entre muitas, que poderão ser levantadas. E se não houver, e quem resolve são os estados, porque os estados nos Estados Unidos têm muito mais autonomia. Se não houver uma decisão dos estados, até um prazo razoável, essa questão poderá ser levada à justiça e à Suprema Corte. E aí ela decidirá, como já fez no ano 2000, em função dos seus critérios, e no ano 2000 já aconteceu isso. O candidato democrata tinha tido mais votos, mas ele ficou com menos votos no Conselho, no Colégio Eleitoral, e o resultado foi que a Corte Suprema deu ganho ao candidato republicano, Bush, contra o candidato democrata Al Gore, que tinha tido a maioria dos votos. Ou seja, então, de fato, dá para esperar uma surpresa grande lá na frente. Ou eu estou entendendo errado, doutor? Não, está entendendo inteiramente certo. É por isso que existe uma grande preocupação nos Estados Unidos com o resultado dessas eleições. Porque, atualmente, João, ninguém tem condições de dizer quem vai ganhar. Porque tem 7 estados, como você mesmo disse, que não foram ainda concluídas as apurações. E aí ficou um jogo que um pode ter mais votos num estado, o outro vai ter mais votos no outro, como é que vai fechar a conta, porque tem que somar 270, quem chegar a 270 ganha. Então, existe ainda uma incerteza grande no que diz respeito à computação dos votos finais, e existe uma incerteza grande também se os estados poderão resolver esse problema ou vão transferir para a Suprema Corte. Mas apurado todos os votos, acabou tudo, apurou tudo. Olha aqui, o Biden tem tantos delegados e o Trump X delegados. Vamos supor que o Biden tenha ficado na frente. Eu estou falando várias vezes o Biden na frente, já pensando na pior hipótese, ou seja, da eleição ser definida lá na Suprema Corte. A Suprema Corte não vai analisar os números, aqueles votos que foram apurados e colocados ali. E sim, se houve alguma fraude no meio do caminho, seria isso, né? Normalmente é feito primeiro uma recontagem dos votos, e aí dentro da jurisdição dos estados, e não havendo um entendimento, aí sim a Corte Suprema pode ser acionada. E ela vai discutir se houve irregularidade ou não. Agora, doutor, a gente fala também na questão da credibilidade das pesquisas americanas, que mais uma vez podem ser colocadas
aprova, porque vários institutos até então indicavam uma vitória do Biden em estados onde Trump acabou levando já nessa eleição. Na sua opinião, essas empresas que fazem essas pesquisas, esses institutos podem, de fato, ser alvo de um novo processo de desconfiança? Isso deve acontecer? Elas ainda são muito importantes, né, as pesquisas? Eu não acredito. E não acredito por quê? Porque o problema não é das agências de pesquisa de opinião. O problema é que a sociedade americana mudou muito. E muitas pessoas que antes declaravam o seu voto, hoje algumas não declaram. E, em segundo lugar, as pesquisas, muitas vezes, elas não captam as transformações na vida do eleitor. E é por isso que as últimas pesquisas, elas têm um sistema mais sofisticado, que chama Big Data, que reúne um número muito maior de informações. Isso é muito interessante, porque com essas gigantes da tecnologia da informação, eles têm capacidade de obter dados sobre a sua vida inteira. Onde é que você compra, o que você compra, o que você gosta, se você for ao cinema, o que você foi ver. Então, elas têm um instrumental mais sofisticado para pesquisar a opinião. E isso essas agências já fazem. Mas o problema é que a situação é muito complexa. E muitas vezes o eleitor não quer dizer, na pesquisa ele não diz ou diz errado. E isso realmente desvia as agências de pesquisa de opinião do seu resultado. Agora, é bom ver uma coisa também, é que se você olhar o mapa, e ontem eu participei da apuração, do acompanhamento, né, na Band News, e nós projetamos um mapa parecido com aquele que está na sua parede, de 2016, com outro mapa de ontem, e há uma semelhança gigantesca. Isto é, a eleição de 2016 trouxe uma distribuição entre os estados que é muito parecida com a distribuição atual. Então, você vê que existe um processo muito grande de radicalização, existe um processo muito grande de pesquisas sofisticadíssimas de opinião, mas no fim das contas, o mapa eleitoral de 2016 é igual ao de 2020. E é isso que favoreceu, acredito eu, o Trump. E pode ser que ele tenha mais votos, porque tem muitas urnas ainda para serem abertas, e favoreceu por quê? Porque ele repetiu a campanha dele em 2016. A campanha dele, se você pegar até os discursos, são parecidos, porque ele optou por uma radicalização do processo político. Veja que aqui no Brasil, no dia das eleições, antes mesmo de se iniciar a apuração, a gente já sabe o resultado, né? O erro, ele é pouco considerável, principalmente ali na boca de urna. Por que isso não acontece nos Estados Unidos, né? Por que essas pesquisas não são fidedignas a ponto de apresentar para a gente, olha, o presidente será esse? Porque é algo muito claro, né? Aqui no Brasil, dificilmente essas pesquisas erram de forma tal que você receba uma nova informação com espanto. Pode errar ali dentro da margem de erro e tal. Fica difícil da gente entender, pela realidade que vivemos aqui no Brasil, o que está se passando agora nos Estados Unidos, né? Como assim uma indefinição tão grande, né, doutor? Agora, veja bem, você sabe que ontem eu acompanhei a apuração dos votos com um mapa de pesquisa na mão, feita por aquela agência que é 538. Muito bem. Esse mapa que eles deram, em boa parte ele foi confirmado. Em boa parte. Quando eles põem os estados que têm já os seus representantes consolidados, não houve muito erro. Quando eles puseram aqueles estados que se inclinam mais numa direção, na outra,
eles foram confirmados. O problema que está criando também essa incerteza muito grande é que nós estamos discutindo sobre dados que não são finais. Os dados que se dispunham ontem à noite eram, sobretudo, os dados dos eleitores do Trump. Por quê? Porque esses eleitores optaram, em sua grande maioria, por comparecer ao local de votação, em vez de o voto antecipado ou o voto pelo correio. E esses votos que vêm pelo correio, eles chegam mais tarde. Eles chegam até ontem à noite. Alguns casos eles serão permitidos nos primeiros dias seguintes, desde que a postagem tenha sido feita até o dia 3. Agora, eles não foram contados ainda. Então, pode ser que, quando se faça a contagem final dos votos, o resultado fique muito parecido com o das pesquisas de opinião. O senhor tem o resultado dessas pesquisas aí que o senhor acabou de dizer? Qual seria o resultado a ser considerado? Nós teríamos, de acordo com essa pesquisa que o senhor tem em mãos aí, que o senhor disse que ela está batendo com a realidade, seria o Donald Trump ou o Biden? Essa pesquisa, ela tinha, em relação aos votos diretos, aos votos dados, computados diretamente a candidato, ela oscilava entre 50% a 50% por Biden e 40% para o Trump. No colégio eleitoral, ela oscilava entre 330 para Biden e 125 a 160 para Trump. Você veja bem, o que está hoje despontando não é muito diferente disso. Só que nós não temos ainda alguns estados importantes. Por exemplo, o estado de Wisconsin é um estado importante, que só agora está convergindo numa direção. Geórgia é um estado também importante, tem muitos representantes. Então, nós temos ainda uma situação incerta, em boa medida, porque os votos não foram computados ainda. E existem alguns milhões de votos que não foram apurados. Eu tenho a impressão de que, quando esses votos forem apurados, o resultado vai convergir muito na direção das principais pesquisas. E essas pesquisas os resultados são estes que o senhor acabou de dizer, ou seja, uma vantagem para o Biden. É isso para a gente fechar a entrevista. Uma vantagem é esta, isto é o que as pesquisas dizem. Entendi. Mas aí também tem outra questão, viu, Joel, que é muito diferente da nossa. O nosso sistema é um sistema proporcional. O deputado, ele é eleito se ele atingiu uma proporção dos votos dados, ou o partido dele. No caso americano, os deputados são eleitos pelo voto proporcional, mas os presidentes são pelo voto majoritário, que é aquele distrito em que quem, para ser eleito, precisa ter 51%. E os demais votos são desprezados, eles não são considerados. Esse sistema é muito interessante, porque ele impede uma participação de um grande número de partidos. Então, ele é muito bom para a governança. Mas o voto proporcional é melhor para a representatividade, porque ele computa os votos até daqueles partidos pequenos. Tá bom, então, muito bem explicado. Dr. Sérgio Amaral, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, queria agradecê-lo imensamente pela entrevista. Muito obrigado por dedicar parte do tempo tão ocupado do senhor com a gente aqui no Bora Brasil, viu, doutor? Obrigada. Estou às ordens, Joel. Quando precisarem, me avisem, que eu venho com prazer. Com certeza, e a gente da mesma forma daqui, tá bom? Um grande abraço ao senhor.